Como crescer em ambientes desfavoráveis? Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Eu sou o pastor Marcos Gama. Esse é o nosso devocional diário, Gotas de Graça para o seu dia, sempre trazendo uma palavra de Deus para abençoar você. E hoje, antes do nosso devocional, da nossa meditação, eu quero pedir os favores que geralmente eu estou pedindo. Se você é novo por aqui, se inscreva. Tá? Muitas pessoas assistem, mas não se inscrevem. Então se inscreva e compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe entre os amigos, nos grupos da igreja, nos grupos familiares. Me ajude a alcançar mais pessoas com esse devocional. Se ele abençoa a sua vida, vai abençoar a vida de outros também. Bem, você não esqueça de acionar as notificações, deixar seu comentário, seu pedido de oração, sua pergunta. Teremos o maior prazer em ler e poder responder você, tá? E aqui embaixo você tem o link para ir ao nosso site, adquirir nossos cursos online sobre escatologia, sobre como ler e entender a Bíblia e os nossos e-books, tá bom? Lá também tem um link para você baixar muito material gratuito para abençoar a sua vida. Perfeito? Bem, vamos para o nosso devocional de hoje. Gênesis 21, 33 e 34 diz assim: Plantou Abraão tamareiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abrão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Quando nós lemos a história de Abraão, a sua história em si é uma grande história de fé. Não é à toa que ele é chamado o pai da fé. E em tantas histórias que Abraão está envolvido como protagonista, abaixo da direção de Deus, lógico, você vê que Abraão, ele ilustra para nós muitas lições que nós podemos e devemos utilizar na nossa vida para poder termos a mesma caminhada, o mesmo crescimento e a mesma frutificação de Abraão. O capítulo 21 marca o nascimento de Isaac, o cumprimento da promessa de Deus. Ele está morando, na terra dos filisteus e em um determinado momento ele prospera tanto que o rei da terra, no caso aqui Abimeleque e o seu comandante Ficol, pedem para Abraão se apartar deles e faz uma aliança para que haja paz entre ambos. O que me chama a atenção é que nessa mesma terra, onde Abraão estava produzindo, trabalhando, cavando poços e sendo próspero, não era uma terra propriamente dele, não pertencia à sua família, não pertencia ao seu povo. Ele estava em uma terra estrangeira, ele estava em uma terra muito difícil, onde as pessoas não olhavam para eles com bons olhos. Apesar de aceitá-los na terra, eles eram vistos como pessoas que estavam sugando a terra. Todavia, Abraão se porta como um verdadeiro herói da fé. Abraão se porta e essa atitude de Abraão, ela traz lições para que nós também, a partir dessas lições, possamos também ter as mesmas ações, as mesmas direcionamentos de Deus para ambientes difíceis de lidar. O primeiro deles é estar em ambientes que Deus dirigiu você para lá. É a primeira lição que nós tiramos aqui. O ambiente pode ser o mais difícil, o mais complexo, o mais desafiador. A questão não é o ambiente, a questão é se Deus me conduziu até esse ambiente. E Deus, e Abraão está aqui claramente pelo direcionamento de Deus, e aqui Abraão fica. Segunda coisa, Abraão ele foca todo o seu esforço e objetivo na sua casa, na sua família. Ele respeita todas as culturas que estão ao seu redor, mas ele se esforça a manter a dinâmica da sua casa. Tanto é que ele faz ali um altar e invoca o nome do Senhor. Ou seja, perdão, ele respeita os pensamentos que estão ao seu redor, mas finca a sua casa, a sua família e a sua existência em princípios. Princípios estes que ele adquiriu com o Senhor. Então, um ambiente pode ser mais difícil, mais desafiador, mas não permita que o ambiente mude a configuração que Deus tem trabalhado na sua vida. Terceiro, Abraão, ele faz alianças de paz. Então perceba, se nós estamos em terras difíceis, se nós estamos em terras complicadas, não adianta arrumar guerras em terras que não são boas. Na verdade, não adianta arrumar guerra em terra nenhuma. Mas Abraão, sabendo que a terra não era uma terra de paz, Abraão procura paz na terra. Abraão, o rei e o comandante chega para ele dizendo: tu é mais poderoso do que nós, vamos fazer aliança. E Abraão está certo, eu não quero guerra. Porque se fosse outro, eu podia dizer: não, já que eu tenho força e Deus é comigo, eu vou subjugar. Não, não, não. Só queira aquilo que Deus lhe deu. Só queira aquilo que Deus produz através de você.
Não procure guerras desnecessárias. Já existe guerras demais na nossa vida para estarmos atrás de guerras que são totalmente desnecessárias. Abraão soube fazer alianças de paz. Eu sei que nem sempre a paz depende da gente, também depende do outro lado querer paz. No caso aqui, os outros queriam. Mas Abraão se portou com muita elegância, com muito bom senso e um homem de muita visão. A quarta coisa, Abraão plantou em Berseba tamareiras. Plante. Pastor, mas a terra não é tão receptiva. Plante, porque colheita quem dá é Deus. Aprenda a plantar. Se Deus colocou você nessa terra, se Deus deixou você aí, plante aquilo que Deus coloca. O texto diz, ele plantou tamareiras, árvores frutíferas, árvores que dão fruto para alimento. Perceba, não plante, assim, falando espiritualmente, não plante coisas amargas, não plante coisas que tragam tristeza e dor, plante coisas que tragam alimento. Eu estou falando de atitude, de comportamentos que possam abençoar as pessoas. O texto diz, Abraão plantou tamareiras em Berseba e invocou o nome do Senhor. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Perceba, nós vamos ver, você lendo o texto, Isaac também vai morar no mesmo período, na mesma região. Então, quando nós sabemos lidar com os ambientes difíceis, esses ambientes difíceis podem ser os ambientes que Deus selecionou para a nossa prosperidade e para as nossas bênçãos. Então não transforme ambientes difíceis em ambiente de inimizade. Você pode fazer boas alianças, pode fazer boas plantações e pode criar um legado nesse lugar. Que nesse dia, nesse início de ano, Deus possa colocar na tua mente o entendimento de que ambientes difíceis não precisam ser ambiente de guerra, ambiente de perdas e ambiente de morte. Podem ser ambientes abençoadores se Deus pediu ou enviou você para lá. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana poderosa, cheia da mão divina de Deus sobre a tua cabeça, a sua vida e a sua família. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Até lá.